Amém? Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da graça de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, está em 2 Samuel capítulo 9, uma história muito conhecida, a história de Mefibosete. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele, tudo que lhe aconteceu e como que nós podemos atribuir aos nossos dias aquilo que Deus fez na vida de Mefibosete, Como Deus usou de misericórdia na vida dele, é da mesma forma que Deus usa da mesma misericórdia para conosco. Amém? E o título dessa mensagem de hoje que eu dou é: Deus não se esqueceu de você. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus não se esqueceu de você. A partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 13 versículos. 2 Samuel, capítulo 9. A palavra do Senhor diz: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram a Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai. Meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo quanto o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Amém, meus amados irmãos? Santo Pai amado, Deus poderoso, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus. Glorifico o teu nome, Pai amado. E te peço, Senhor Deus, a condução dessa mensagem, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo venha usar-me, Pai amado, para falar para a tua igreja, para os teus filhos, Senhor Deus, aquilo que é da tua vontade. Que nessa noite, Pai amado, cada filho teu venha receber a mensagem, esteja com sua mente e o coração receptivo, Pai amado. Venha, Espírito Santo, ministrar os nossos corações. Fala-nos essa noite, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, é uma história muito conhecida. Eu queria só lembrá-los, aos irmãos, vou ler mais um versículo, que está em 2 Samuel mesmo, capítulo 4, versículo 4, só para lembrá-los o que aconteceu a Mefibosete. 2 Samuel 4:4, de Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, nós sabemos que sempre que em um reino mudava a dinastia, todas aquelas pessoas, aqueles que não passavam a ser escravos, eles eram assassinados. Todos eles eram exterminados. E quando ficaram sabendo que Saul, avô de Mefibosete, e Jonatas haviam tombado em combate, aqueles que puderam fugiram, aqueles que puderam partiram para lugares distantes, tentando escapar da morte, tentando fugir da morte. E na fuga, a cuidadora, a ama de Mefibosete, que o texto diz ter 5 anos nessa época, caiu com ele, deixou-o cair, e naquela queda, os seus pés atrofiaram. Mas daí, meus amados irmãos, o atrofiamento dos pés de Mefibosete era só o início de uma jornada que estava apenas começando. Não foram somente os pés de Mefibosete que atrofiaram, os seus sonhos também. Vejam que Mefibosete era neto de rei, era da família real. Talvez quando isso aconteceu, quando ele tinha 5 anos de idade, ele não tivesse discernimento ainda para compreender essas coisas, para compreender essas questões, para compreender tudo aquilo que ele havia perdido. Mas com o passar do tempo, acredito que, sendo maltratado, levaram para um lugar distante, uma terra deserta, uma terra de deserto, em um local chamado Lodebar, cujo seu significado é
lugar de esquecimento. Esse foi o início da trajetória de Mefibosete. Agora, percebam, meus irmãos, a frustração que certamente existia no coração de Mefibosete. Alguém que agora, já com entendimento, já passado alguns anos, imaginando que ele deveria ser um príncipe, e agora está largado em uma terra distante, impossibilitado de resolver qualquer questão. Sem parentes, certamente sem alguém para cuidá-lo adequadamente. E os anos vão se passando. Mas entendam uma coisa, meus amados irmãos. Por mais que o deserto dure nas nossas vidas, por mais que os anos se arrastem, anos de dificuldades, creia, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Ainda que nós não consigamos perceber, ainda que o nosso discernimento pífio não consiga entender essas questões, Deus está no controle. A bênção vai chegar, a graça de Deus vai chegar na sua vida, e não é por merecimento. Existem 3 tipos de graça, meus amados irmãos, que nós podemos ver perfeitamente nesse relato. A graça que procura, a graça que encontra e a graça que restaura. E nós podemos perceber perfeitamente esses 3 tipos de graças na vida de Mefibosete. No versículo 3 que nós lemos, diz assim: olha só o coração de Davi, meus amados irmãos. No versículo 3, o rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Percebam, meus irmãos, que Davi, ele se tornou pequeno para tornar Deus grande. Ele poderia dizer: existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele, usar de misericórdia? Não, ele disse: para que eu possa usar da lealdade de Deus para com ele. Davi, nessa época, meus amados irmãos, vivia um período de bonança. Davi havia conquistado muitas coisas, propriedades, um exército forte, destemido e temido por todos os adversários. Davi vivia um momento, vivia o ápice da sua vida nessa época. E percebam que Davi não deixou com que o orgulho, a arrogância subisse ao seu coração. Davi conhecia a lei, conhecia o regime, ele sabia o que deveria acontecer com as pessoas do antigo reino. Mas ele procura alguém para usar da lealdade de Deus. Veja a continuação do versículo 3.
na pergunta de Davi: existe alguém ainda da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: há um filho de Jonatas. Ele parou por aí? Não. Aleijado dos pés. Davi estava perguntando? Não estava. Mas percebam, meus amados irmãos, que sempre que Deus quer usar da sua misericórdia para conosco, o diabo tenta se levantar de alguma forma para mostrar os nossos defeitos, para dizer: olha, Senhor, ele não merece, ela não merece. Davi não estava perguntando sobre as características físicas de Mefibosete. Ele pergunta apenas se resta ainda alguém da família de Saul para que ele pudesse usar da lealdade de Deus para com ele. E Ziba, olha só, meus amados irmãos, Ziba é quem tinha herdado muita coisa que pertencia a Saul. Agora veja, o filho de Saul, o filho de Jonatas, neto de Saul, estava largado em Lodebar, lugar de esquecimento, em uma terra distante. E Ziba estava ali, tranquilo. Mas ele faz questão, ele frisa essa questão, ele enfatiza: aleijado dos dois pés. E o rei desejou saber: e onde se encontra ele agora? Está no versículo 4, meus amados irmãos. Olha a graça que procura aí, meus amados irmãos. O rei deseja saber onde está Mefibosete agora. Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Eis aqui a graça que encontra. O rei Davi encontra quem procurava, encontra um parente, encontra um filho de Jonatas. Agora, meus irmãos, Davi, para usar de misericórdia para com Jonatas, ele não precisava trazer para dentro de sua casa, não. Ele não precisava fazer com que ele comesse na sua mesa todos os dias. Não era necessário isso. Isso não fazia parte do acordo, não fazia parte da aliança que ele tinha com Jonatas. Só para lembrar os irmãos, em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14, se os irmãos quiserem, pode... Primeiro Samuel 20, versículo 14. Diz assim, esse é Jonatas falando: e se eu ainda estiver entre os vivos, possa testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos.
A aliança, meus amados irmãos, era essa, era isso. Lodebar ficava apenas a 48 quilômetros de Jerusalém, por mais que naquela época tudo fosse difícil, tudo fosse complicado, mas se Davi quisesse usar de misericórdia, enviando donativos para Mefibosete em Lodebar, ele podia fazer isso, ele estaria cuidando de Mefibosete, não estaria? Estaria usando de bondade. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, meus amados irmãos, é maior que isso. Davi simplesmente não cuidou de Mefibosete lá no local onde ele estava, ou não quis trazer para um lugar mais próximo dele. Ele fez questão que Mefibosete estivesse com ele todos os dias. Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Meus amados irmãos, e isso é o que o Pai tem para você e para mim. Não é por merecimento, é por misericórdia. Todos nós estávamos impedidos de ver o rei, de conversar com o rei, seja qual for a nossa deficiência. A deficiência de Mefibosete era nos pés, a nossa pode ser qualquer uma outra, psíquica, emocional, pode ser de falta de caráter, mas tudo isso é impedimento para que nós estivéssemos ou fôssemos nos apresentados diante do rei. Creia numa coisa, meus amados irmãos, você vai comer na mesa do rei, e não é por merecimento, é por misericórdia. Davi não quis somente cuidar de Mefibosete em Lodebar, assim como o Pai também, Ele não quer só nos abençoar aqui não, Ele quer nos levar para junto dEle. Agora, meus amados irmãos, no versículo 7, de então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Aleluias. Olha a graça que restaura, meus amados irmãos. Olha a graça que restitui. Meus amados irmãos, imagine quando chegou aquela comitiva lá em Lodebar à procura de Mefibosete. Imagina chegando aqueles guardas de Davi, aqueles carros procurando. Vocês conhecem Mefibosete, vocês sabem onde mora Mefibosete. Imagine o desespero que deve ter passado ali na sua cabeça, na sua mente. Mas era Deus usando Davi para restaurar, para restituir a vida de Mefibosete. No versículo 8, no 7, continuando o 7, não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete, no 8, então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Meus irmãos, olha a condição de humildade que Mefibosete se coloca aqui. É uma condição de quebrantamento, é uma condição de que eu não sou digno de sentar à tua mesa, meu rei. Eu não sou digno de estar na tua presença. E essa, meus amados irmãos, é a humildade que às vezes nos falta. Às vezes nós achamos que
temos algum merecimento. Mas nós somos tão dependentes da graça e da misericórdia quanto Mefibosete. Nós somos tão dependentes da graça de Deus quanto Mefibosete. Quanto Mefibosete foi da graça do rei Davi. No 9, imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Meus irmãos, agora Ziba, é obrigado a cuidar de Mefibosete, ele e seus 15 filhos e mais seus 20 empregados, passam a ser servos de Mefibosete. E aqui a gente tem um versículo que eu queria ler com os irmãos. É em Provérbios 18, 20, que diz: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Ziba fez questão de apontar a deficiência de Mefibosete. E agora ele cai e passa a servi-lo. Mas Mefibosete preferiu ser humilde e não se achar digno de sentar à mesa do rei, e agora ele é restituído, a sua honra é restituída. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Isso é para mim e para você, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus mediante Jesus Cristo, mediante a aliança do Senhor Jesus Cristo. Assim como Mefibosete não tinha nenhum direito de comer à mesa do rei, ele passou a ser tratado como um dos filhos do rei. Assim é você, meus amados irmãos. Você será tratado como um filho do rei, porque você é filho do rei e é filha do rei. É uma decisão que você tomou. E Mefibosete, no 12, tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13, meus irmãos. O autor, ele fecha a perícope aqui, enfatizando mais uma vez. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém. Todos os dias faziam suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Sabe o que o autor quer lembrar-nos, meus amados irmãos? É que ele fecha dizendo que Mefibosete, aleijado dos 2 pés, come todos os dias na mesa do rei. O autor quer nos lembrar que existia uma deficiência física em Mefibosete que o impedia de estar à mesa do rei, mas para que ele lembrasse que era a misericórdia do rei que o colocava ali naquela mesa todos os dias.
E eu quero que você entenda nessa noite, meus amados irmãos, que é a misericórdia do Rei que nos permite estar na sua presença. É somente pela sua misericórdia. Deus não se esqueceu de você, meus amados irmãos. Ainda que você não consiga perceber, mas tenha certeza que Deus está no controle. Romanos 10, 20 é uma fala do profeta Isaías que diz assim: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Essa é a história de Mefibosete, essa é a nossa história. Nós não fomos, Deus não nos encontrou, não nos trouxe para perto dele porque nós éramos bonzinhos, não, meus amados irmãos. É porque nós carecíamos da sua graça, nós carecíamos da sua misericórdia, como continuamos carecendo todos os dias. Eu estou encerrando já, meus amados irmãos, mas tem uma outra passagem, em Isaías 49, 15, que diz: é possível uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho que gerou? Difícil, né, meus amados irmãos? Mas continua dizendo: contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Creia nisso, meus amados irmãos. Deus não se esqueceu de você, Deus está no controle da sua vida. O fato de enfrentarmos dificuldades, de enfrentarmos circunstâncias adversas, meus amados irmãos, isso não quer dizer que Deus se esqueceu de nós, não. Pelo contrário, nós precisamos entender que Deus está cuidando. Jesus dormiu no barco em meio a uma tempestade. Daniel dormiu na cova dos leões. Pedro dormiu na prisão. O texto nos relata que o sono de Pedro era tão profundo que quando o anjo chega, que ilumina toda aquela cela, Pedro não acorda. É necessário que o anjo toque ao lado de Pedro: Pedro, acorde, vamos. Eles estavam passando por situações confortáveis? Não estavam. Jesus, quando estava num barco, em meio à tempestade, não é uma circunstância confortável. Daniel, quando dormiu na cova dos leões, não é uma situação confortável. Pedro, quando dormiu na prisão, não era uma situação confortável. O que lhe aguardava? A sua morte para o dia seguinte, porque o texto diz que Tiago havia sido passado a fio de espada e Pedro havia sido colocado no cárcere para ser assassinado no dia seguinte. Era o que se esperavam. Então, o que esses homens que passaram por todas essas adversidades, o que eles tinham em comum? A certeza que Deus estava no controle. Amém? E eu quero encerrar, meus amados irmãos, dizendo exatamente isso. Tenha certeza, Deus está no controle da sua vida. Não existe um dia sequer, não existe um momento sequer que Deus não esteja olhando para você. Tudo que acontecer na sua vida tem a permissão de Deus. O fato de estarmos aqui hoje, meus amados irmãos, é a misericórdia de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Santo Pai amado, eu glorifico o Teu nome, Senhor Deus, e te agradeço, Pai amado, pela
tua palavra nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, te peço, Senhor Deus, continua a derramar, Senhor Deus, do teu poder sobre a tua igreja. Derrama, Senhor Deus, da tua força, Senhor Deus, sobre os teus filhos, Pai amado. Que cada irmão, que cada irmã, Senhor Deus, seja cheio da tua presença, seja cheio da tua força, Senhor Deus. Que cada irmão, cada irmã esteja convicto, meu Deus amado, que o Senhor está no controle da sua vida. Que cada irmão, cada filho teu, Pai amado, tenha a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando minuciosamente da sua vida, que o Senhor é o Deus da graça que procura, o Senhor é o Deus da graça que encontra, o Senhor é o Deus da graça que restaura. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus amado, guarda-nos, Senhor Deus, guarda-nos, Pai amado, para um propósito maior, porque, Senhor Deus, eu rogo a Ti, Senhor Deus, para que nenhuma alma venha se perder, Senhor Deus, para que nós estejamos no banquete, comendo na mesa do Rei, não por merecimento, mas pelas Tuas misericórdias, meu Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, derrama, Senhor Deus, do Teu poder sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai amado. Cerca-nos, Senhor Deus, com a Tua unção, Pai amado. Guarda-nos, Senhor Deus, todos os dias, Pai amado. E, Senhor Deus, quebranta os nossos corações, para que nós possamos entregar o nosso melhor todos os dias, que é a humildade, o quebrantamento que teve Mefibosete quando disse que não passava de um cachorro morto. Assim somos nós, Pai amado, diante de Ti. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, perdoe a Tua igreja, perdoe os Teus filhos, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu creio, Pai.